Bem-vindo, dando continuidade à explanação evangélica do Núcleo Espírita O Semeador, abordaremos o tema Quando o erro apareça, coragem de continuar. Uma lição extraída do livro Encontro Marcado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso divino amigo, e vamos sentindo esse amor que nos envolve o coração e serena a nossa mente. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esse aprendizado, pedimos que nos abençoe, nos auxilie para que seus ensinamentos possam florescer em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Como lidar quando o erro apareça? Essa é a proposta de reflexão de Emmanuel nesse tema. Para responder a essa questão, nós relembraremos uma passagem narrada por João, no capítulo 8, do versículo 2 a 11. Jesus havia terminado uma de suas pregações, estava na praça pública, quando aproximavam-se dele uma multidão. Na frente os fariseus traziam uma mulher que fora surpreendida em flagrante delito de adultério. Relembraram que na lei de Moisés, uma mulher apanhada em adultério era apedrejada até a morte. Indagam: E tu, pois, que dizes? Jesus estava no chão, escrevia com o dedo e assim continuou. Como aquelas pessoas insistiam por uma resposta acerca de seu julgamento, ele levantou-se, olhou para a multidão e disse-lhes: Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Voltou a escrever. O povo saíram, um após o outro, os mais velhos primeiro, ficando somente Jesus e a mulher. Ele ergue-se e fala: Mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? E ela diz: Ninguém, Senhor. E ele, com todo o seu amor, fala para ela: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Que lição nós aprendemos nessa passagem maravilhosa? Jesus, com toda a maestria, com todo o seu exemplo, ele nos ensina como que nós devemos proceder diante do erro, quer seja nosso, quer seja da outra pessoa. Tomar sempre, como ele, uma atitude proativa, de bondade, de indulgência, de perdão para com as faltas de si e do próximo. E o Mestre Jesus, quando ele diz: Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele faz com que aquelas pessoas que estavam ali todas agitadas, exaltadas, elas se calassem, elas voltassem para si e assim reconhecessem a sua pequenez, os seus próprios erros, e que ninguém ali estava digno de apontar o dedo, de acusar, de criticar a mulher. Conta também que os mais velhos saíram primeiro, e nós podemos entender, as pessoas mais velhas, elas viveram mais, tiveram mais experiências, fizeram mais escolhas, portanto foram mais suscetíveis a fazer escolhas equivocadas. E quando Jesus, com toda a sua amorosidade, ele fala àquela mulher: Nem eu te condeno, vai e não peques mais, ele está nos ensinando uma grande lição. Não julgue, compreenda. Nós nunca sabemos o motivo que leva as pessoas a agir dessa forma. E se nós colocarmos no lugar da pessoa que está numa situação difícil, que se equivocou, como que nós gostaríamos de ser tratados?
com certeza, com perdão e com misericórdia. Façamos isso, então. Jesus, ele renovou o espírito daquela mulher ao dizer essas palavras. Não julgou, mas mostrou a ela que ela poderia aprender com os próprios erros, corrigir-se e seguir em frente para construir uma nova vida. Vai e não peques mais. Diz o ditado popular que errar é humano, e de fato é. O erro ele faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento e amadurecimento. Pois não fomos criados prontos e perfeitos, portanto somos suscetíveis a erros, a deslizes e ainda somos falíveis. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Concedeu-nos a cada um recursos, atributos, como a inteligência, a vontade, as virtudes, o livre-arbítrio, o tempo, a encarnação, a saúde, para que nós pudéssemos usar essas ferramentas e adquirirmos o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento do mundo e construirmos a própria caminhada evolutiva. Pelo exercício do livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de fazer escolhas, ir para a direita ou para a esquerda, seguir adiante ou parar diante de um obstáculo, compartilhar ou dividir, ou guardar para si aquilo que temos, responder ou silenciar a uma provocação, resistir ou ceder a uma tentação. São inúmeras as possibilidades que nós podemos escolher através do nosso livre-arbítrio. E o Pai, ele respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo quando ele sabe que a nossa escolha é equivocada, porque ele sabe que muitas vezes o erro, a dor, o sofrimento são importantes para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, todos nós aprenderemos a fazer o que é o bom, agradável e útil. Por exemplo, uma criança, ela é aconselhada pelo pai a não colocar o dedo na tomada, mas ela é curiosa, está descobrindo o mundo e coloca o dedo, toma um choque. Aprende uma lição. É doído, mas ela aprende a não repetir o mesmo erro. Nós também, se de uma forma impensada pegamos o cartão de crédito e gastamos mais do que nós podemos, vamos criar uma dívida e uma dor de cabeça muito grande. Se no calor da discussão nós falamos de uma forma irreflexiva, ou seja, sem refletir muito sobre o que nós estamos falando, podemos ser duros, agressivos e magoar alguém e com isso criar um problema. Mas mesmo quando nós fazemos algo errado, estamos ensinando a nossa mente, a nós mesmos, o que não é para ser feito. Olha que interessante. Aprendemos o que é certo experimentando o que é errado. Examinando o erro por essa perspectiva, podemos extrair um aspecto positivo. Quando nós aprendemos com os próprios erros, podemos analisar
aonde nós não estamos fazendo certo, aonde nós não conseguimos atingir o alvo e dessa forma podemos modificar o nosso erro, podemos consertá-lo e fazermos melhor. E foi assim que aconteceu com essa mulher que viveu todo aquele drama após ter cometido um delito. Assim nos conta Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, na lição Atire a Primeira Pedra. Esse livro foi psicografado por Divaldo Franco. Ali conta que aquela mulher, após aquele drama que ela viveu na praça pública, foi à noite procurar Jesus. Estava solitária, abandonada e sem saber o que fazer da sua vida, porque não se achava digna de voltar para a sua própria casa, nem para a casa de seus pais. E padecia de grande sofrimento com a sua consciência culpada, envergonhada diante de seu delito. Jesus então a acolhe, trazendo para junto do seu coração e fala para ela que talvez naquele lugar em que ela vivia, as pessoas, devido à dureza do seu coração, não esqueceriam tão fácil o seu erro. E seria muito difícil ela viver ali. Aconselhou então que ela fosse viver distante, num lugar onde ninguém a conhecia, ninguém sabia sobre o drama que ela vivia, e ali recomeçasse uma nova vida, agora pautada no respeito, no amor, no entendimento, no amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. E foi isso que ela fez. Foi morar em Tiro. E após 10 anos, passado aquele fato, era uma mulher irreconhecível. Havia realizado uma grande transformação. Vivia numa casa muito humilde e recebia ali todos os doentes, todos aqueles que estavam desamparados, sozinhos, os viajantes fatigados, alimentava-os, cuidava de suas feridas, dando não só o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual, trazendo aqueles corações, consolando com a boa nova, o Evangelho de Jesus. Falando desse Pai amoroso, desse Pai que não julga, que compreende, que sempre dá uma nova chance àquele quem erra, para que ele possa aprender com seus próprios erros e assim, através das boas ações, através do bem, ele possa reparar as suas faltas e melhorar-se. Pedro, ele nos fala no capítulo 4, no versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. E aí nós temos o exemplo dessa mulher, que foi através do amor que ela pôde esquecer todo aquele seu passado de erro, de faltas, e pôde no presente construir um novo futuro, pôde viver e viver o amor ao próximo. E ela percebia que através da sua própria experiência, ela podia ajudar muito aquelas pessoas, consolá-los, auxiliá-los, porque ela era o próprio exemplo vivo daquela pessoa que aprendeu com o próprio erro e conseguiu dar uma grande virada em sua vida. E nós, então, podemos aprender todos com os nossos próprios erros, se nós tivermos essa capacidade de humildade, de aceitarmos como nós somos, com nossas fragilidades,
com nossos pontos vulneráveis, imperfeitos que somos, falíveis, reincidentes nos erros 1, 2 ou 3 vezes, mas que nós sempre temos uma nova chance para consertar os nossos próprios erros e poder fazer melhor. Thomas Edison é um gênio, foi um gênio, considerado um grande gênio. Ele concluiu a invenção da lâmpada elétrica após 1.200 tentativas. 700 tentativas dela foram consideradas puro fracasso, sem ele obter nenhum resultado positivo. Seus amigos e até aqueles que trabalhavam próximo a ele falavam para ele: isso é impossível, desiste, não vale a pena. O Thomas Edison, ele tinha uma atitude muito proativa diante do erro. E ele dizia que aqueles erros não eram em vão, porque a cada erro ele percebia o que ele não devia fazer. E com isso ele tentava consertar o erro e fazer diferente. Após 700 tentativas, ele começou a ter alguns resultados positivos desses experimentos. E foi assim que após 1.200 tentativas, ele triunfou. Ele conseguiu atingir o alvo, realizar o seu objetivo. E é dele então aquela célebre frase que nos fala: gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, o que ele está querendo nos ensinar? O que Jesus nos ensina também quando ele nos fala. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, diante de algum erro, diante do nosso passado, não vamos ficar presos ao erro, não vamos ficar presos ao nosso passado, mas vamos aproveitar essa experiência para tirar uma lição e não repetir o mesmo erro. Diante das nossas incertezas, dúvidas, não vacilemos. Vamos procurar recorrer ao nosso esforço, ao nosso trabalho. E se está muito difícil, vamos recorrer à oração, pedir a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, que nos sustente, que nos oriente, que nos aconselhe, nos inspire nesse momento difícil para que nós possamos recarregar as nossas forças. A espiritualidade maior, ela sempre auxilia, ela sempre nos ajuda. Não disse Jesus? Aquele que o procura e o busca, encontraremos ele ao nosso lado, nos sustentando. Por isso, então, nós temos que ter paciência. Paciência de sempre reiniciar a tarefa, de sempre começar e a cada dia fazer melhor, para que assim nós possamos fazer a nossa parte. Nós não somos dispensados na realização da obra que nos compete, mas quando nós fazemos a nossa parte, através do recurso da oração, nós podemos receber todo o auxílio que vem do alto, que seria aquele 1% de inspiração a nos sustentar para que prossigamos adiante, que com certeza nós venceremos. Lembremos então de Chico Xavier, em que na sua mensagem ele nos fala que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode agora fazer um novo fim. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nesse momento
abrindo nossos corações para vibrarmos amor, paz, fraternidade a toda a humanidade, a envolver todo o nosso planeta Terra. Vibremos pelo nosso país, por todas as crianças, a juventude, a terceira idade. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, que possam ser fortalecidos e sustentados nas suas dores, e todos os seus familiares. Vibremos por todas as casas religiosas, em especial pelo nosso núcleo espírita ou semeador. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, que possam receber todo o auxílio necessário até encontrar uma recolocação. Por todos os nossos irmãos que se encontram em estados depressivos, envolvidos em viciações, em desequilíbrios, que todos possam ser amparados, sustentados, fortalecidos em suas necessidades. Vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano maior conduza onde se fizer mais necessário. Vibremos por todos aqueles que estão aqui encarnando e todos que estão partindo para a pátria espiritual, que possam ser muito abençoados. E assim, nós vamos vibrando pela vivência do Evangelho em todos os lares, que possam ser muito abençoados. E vibremos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade de nosso Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos e vizinhos. Graças a Deus. E assim, com os nossos corações agradecidos por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, nós vamos finalizando através da prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixemos cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.